Olá, eu sou Benício Filho da Atlantic Hub. Para mim é o maior prazer estar aqui com você falando sobre um artigo muito especial da qual eu elenco diversos segmentos que podem ser muito interessantes para você, empresário brasileiro que tem interesse real em internacionalizar a sua empresa. Bem, você está acessando esse material no blog da Atlantic Hub, mas você deve ter chego através do nosso querido parceiro Eurodicas. Eurodicas tem construído sistematicamente uma área muito interessante para você, empresário, que tem interesse em internacionalizar o seu negócio. Nós da Atlantic Hub fazemos internacionalização de empresas brasileiras para o mundo a partir de Portugal há quase 10 anos. E isso para nós é motivo de muita alegria, muita felicidade e também muita oportunidade. Afinal, são empresas brasileiras, é a marca brasileira que nós levamos para o mundo através de Portugal. Esse artigo que você está tendo contato, que eu desejo que você tenha lido, é um artigo que eu falo sobre segmentos que têm se tornado, ou melhor, têm despontado ou têm retomado após a pandemia um protagonismo importante na economia de Portugal, mas também que muitos deles se desdobram por toda a Europa. É o caso, por exemplo, de um dos segmentos que eu apresento, que é o segmento de turismo e entretenimento. Imagina que esse segmento foi muito abalado na pandemia. Em alguns casos, empresas quebraram, tiveram todo o seu escopo alterado, sofreram drasticamente. Haja vista você se lembrar daquele caso das companhias aéreas que demitiram funcionários e na retomada da pandemia não tinham nem equipes de terra, no caso os aeroportos, e equipe para voar, no caso as empresas. Bem, esse segmento ele não apenas voltou ao seu ritmo pré-pandemia, como tem se estabelecido num grau de crescimento maior que o último ano de 2019, onde não tínhamos esse cenário da pandemia. O mesmo se aplica ao setor de eventos. O setor de eventos, Lisboa foi eleita em alguns anos a capital com o maior número de eventos diários do mundo, também tem mostrado um crescimento importante, se destacando aqui os shows, as atividades ligadas a museus e dinâmicas ao ar livre. Então, você tem nesses três pontos do segmento de entretenimento, muita oportunidade e muita dinâmica em negócios que podem estar ligados a esse segmento. Saindo de turismo, shows, entretenimentos, eu também comento no artigo sobre a área de alimentação, bares, restaurantes, aqui em Portugal, para alguns casos a chamada pastelaria, né? Uma curiosidade, você sabe qual a diferença entre restaurante, osteria e tratoria, quando o assunto é esse setor de alimentação na Itália? Olha aí, estou falando da Itália, não estou falando de Portugal. Bem, aqui em Portugal, bar é o nosso bar mais tradicional, embora ele tenha, às vezes, doce e muita coisa ligada àquela comida mais rápida. Isso aqui em Portugal. Restaurante também é tradicional aqui em Portugal. E na Itália, você tem uma curiosidade, queria comentar essa curiosidade porque ela realmente é interessante. Osteria é aquele local que você vai para tomar um café, aonde tem um pão rápido, tem alguma coisa para comer, mas também você pode tomar uma cerveja ou até um chopp, ou até um vinho, né? A tratoria é o restaurante de família, então é comum você ver o tratoria da Luísa, da Maria, ou a tratoria da Nona, porque é ligada a uma família. Então tem um menu mais rápido e uma comida ali mais ligada à cultura familiar. O restaurante é algo mais profissional, mais completo. Fazendo um paralelo desse segmento, que cresce a números muito relevantes, em Portugal você tem a famosa Tasca, que é aquele restaurante mais tradicional, o restaurante da família portuguesa. Nesse segmento, voltando aqui para Portugal, reside grandes oportunidades. E no artigo eu falo sobre as comunidades que fazem parte hoje de Portugal. Sejam comunidades de imigrantes ucranianos, muita gente de Bangladesh, sul-africanos, brasileiros, russos, ingleses, chineses, americanos.
Essas comunidades pressionam, de certa forma, para a abertura de novos negócios no segmento de alimentação que tenham um pouco do DNA dos seus países. Porém, o tradicional restaurante português tem o seu lugar ao sol porque ele é, na verdade, um ativo cultural de quem visita o país. Então, ele está intimamente ligado ao setor de turismo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que existe um movimento, e nós temos feito os estudos sobre esse movimento, de restaurantes com uma pegada mais voltada ao público noturno, às festas, a uma lógica mais regional, como, por exemplo, uma rede de restaurantes no Alentejo, ou ainda em Évora, ou ainda na região do Algarve. Ou seja, esse segmento não está apenas nas grandes cidades como Porto e Lisboa, mas também se espalha como uma oportunidade pelo interior do país. Chama atenção também no meu artigo para um segmento muito tradicional que eu falo há bastante tempo nos materiais da Atlantic Hub e que naquela famosa curva ABC de melhores segmentos para empreender é um segmento que desponta como muito importante, inclusive nas atividades da Atlantic, que é os segmentos ligados à tecnologia da informação. Sejam as famosas software houses, que desenvolvem uma solução com base em desenvolvimento de programas sob medida, sejam as empresas que têm uma solução própria, um software ligado à gestão de recursos humanos, um software ligado a alguma coisa à mobilidade. Esse tipo de solução é muito interessante para internacionalizar e tem em Portugal um belo espaço para validação B2B, em alguns segmentos, inclusive o B2C. Então, se você tem empresa nesse segmento, vale a pena a sua atenção, vale a pena bater um papo conosco. Outro segmento inusitado, eu digo inusitado porque para o brasileiro talvez não seja tão perceptível assim, é a área de treinamento e coaching. A área de coaching é o mais inusitado, porque no Brasil, até pela nossa, às vezes, dificuldade em levar o profissional de coaching com a seriedade que ele necessita, tem banalizado esse profissional. Em Portugal, em boa parte da Europa, o profissional de coaching de vida, coach financeiro, tem o seu lugar ao sol com bastante relevância. Fizemos estudos interessantes que apontam esse segmento como segmento importante, inclusive com um déficit de profissionais atuando em Portugal. Da mesma vertente, a área de treinamento também é uma área importante, que tem o seu lugar ao sol, tem a sua demanda, cursos rápidos que respeitem a dinâmica cultural. Estou querendo dizer aqui o melhor momento para fazer o curso, uma dinâmica do que é interessante para a sociedade, tem sim uma busca importante. O cidadão europeu prima pelo seu conhecimento pessoal e busca com muita frequência treinamentos e qualificações. Bem, eu fiz um overview do artigo que está disponível para você e um aprofundamento sobre alguns pontos. Destaco ainda para a gente fechar a questão do setor imobiliário, setor da construção civil. Esse setor é um setor pujante, muita coisa tem acontecido nele, há um déficit habitacional bastante significativo, o que representa oportunidade para quem quer construir, oportunidade para quem quer alugar, oportunidade para o chamado arrendamento local, aquele investidor que compra apartamentos, casas e coloca em plataformas digitais. Fica aqui uma curiosidade, nós temos inclusive uma empresa que faz gestão desse ativo, é uma empresa que faz parte do grupo. Se isso te interessa, entre em contato conosco, manda mensagem que a gente vai ter o maior prazer de falar com você. Marca um momento, esse é um tema bacana também para você marcar um momento. E eu, em uma dinâmica de conduzir você aqui para quais seriam os próximos passos, eu chamo a sua atenção para que, muito além dos segmentos que são importantes ou dos segmentos que são realmente interessantes, há necessidade de você estar preparado. Faça o estudo de mercado, eu faço algumas observações sobre esse estudo de mercado no nosso artigo. Market Fit é uma solução já conhecida para você que está chegando aqui na audiência da Atlantic, ou você que está chegando no Eurodicas, caso o Market Fit ainda seja uma novidade para você, tanto no blog da Atlantic, como no próprio blog do Eurodicas, como nos vídeos que tem no YouTube da Atlantic, você vai poder se aprofundar sobre esse tema. Faça o estudo de mercado, comece uma jornada estruturada, porque eu, Benício Filho, te espero aqui em Lisboa.
Por curiosidade, estou na sede da Atlantic Hub, estou gravando aqui na nossa cabine. Olha lá a nossa sede. Estou gravando numa cabine para não fazer barulho para o time, já que, respeitando questões culturais, nós brasileiros falamos um pouco mais alto e isso às vezes incomoda os portugueses. Bem, vou ter o maior prazer de te receber no nosso espaço, internacionalizando a sua empresa do Brasil para o mundo. Marca um momento com a gente que junto faremos história. Até o próximo encontro.